Oitavos anos, tudo bem? Vamos então à correção, né, da atividade 9, né, sobre triângulos, tá? Então, aqui na atividade 9, ele está pedindo para determinar a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classificar esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e das medidas dos lados. Então, o primeiro triângulo aqui, né, nós temos um triângulo cujas três medidas são iguais: 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, os três ângulos aqui vão ter a mesma medida. 180 divididos por 3, então 60 é a medida desse ângulo X, certo? E os dois ângulos aqui também medem 60. Então, em relação aos ângulos, ele é um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são agudos, são ângulos menores que 90 graus. E em relação aos três lados, ele é um triângulo equilátero. Depois, a segunda figura. Na segunda figura, nós temos esse triângulo, cujos dois lados têm a mesma medida, 4 centímetros e 4 centímetros. Então, eu já interpreto que eu tenho aqui um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui mede 120 graus e ele deu esse ângulo externo, né, medindo 150 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, tá, ele unido com esse ângulo aqui, ó, eles formam ângulos suplementares. Ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, 180 menos 150, esse ângulo mede 30 graus. Como é um triângulo isósceles, esse outro ângulo também vai medir 30 graus. Então, 30 com 30, 60, com 120, 80. Como ele tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 e menor que 180, ele é um triângulo obtusângulo em relação aos ângulos e isósceles em relação aos lados, porque ele tem dois lados de mesma medida. A terceira figura, nós temos esse triângulo aqui, cujos lados aqui medem 3 centímetros, 3 centímetros. E a base aqui medindo 2 centímetros. Ele tem esse ângulo externo medindo 110 graus e está pedindo para calcular o valor do X. Então, veja só, esse ângulo externo mais o ângulo interno, eles são suplementares, resulta em 180 graus. Então, 180 menos 110 sobram 70 graus. Se aqui é 70, aqui também vai ser 70, porque ele é um triângulo isósceles. Então, em relação aos ângulos, ele é um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são menores que 90 graus. Em relação aos lados, ele é um triângulo isósceles. Depois, o último triângulo, nós temos aqui o símbolo de um ângulo reto. Esse ângulo mede 90 graus. Esse ângulo superior, 37. 90 com 37 dá 127 graus. 180 menos 127 graus, sobram aqui 53 graus, é o valor do X. Então, em relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo e em relação aos lados, ele é escaleno. Porque se os três ângulos têm medidas diferentes, é porque os três lados
tem medidas diferentes. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão, né? E agora eu vou passar, então, a explicação de circuncentro de um triângulo, para depois vocês, então, fazerem a atividade 10 aí do PET, certo?